Que bom que você está aqui, que podemos nos encontrar nesta quarta-feira para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Nós separamos a quarta-feira não para um estudo exaustivo das Escrituras, mas para um estudo meditativo, aquilo que a Escritura vai nos revelando conforme vamos lendo a própria Escritura. Eu quero convidar você neste mês de fevereiro a pensarmos sobre algumas experiências que algumas personagens passaram quando estavam caminhando, quando estavam em algum caminho. Então separamos a semana passada o caminho de Damasco, que é aquela experiência que Paulo teve. Hoje nós vamos pensar na experiência do cego Bartimeu no caminho de Jericó. Mas eu gostaria de lembrar você também a respeito das atividades da nossa igreja pelas quais você precisa orar. Nós continuamos cuidando aqui, respeitando aqueles protocolos da Covid, disponibilizando o tapete higienizante, álcool em gel, procedendo à medição de temperatura, procurando criar distanciamento, pedindo a utilização da máscara durante toda a celebração e especialmente que cada um faça a sua inscrição prévia. Isso dura 30 segundos e nos ajuda a receber você melhor, com mais segurança, prestarmos um culto mais responsável diante do Senhor. Isso vai nos ajudar bastante. Quero pedir para você orar por isso, lembrar da Escola da Caminhada, nosso retorno a este estudo sistemático da Bíblia, desde as crianças do IBP Feliz, passando pelos adolescentes do Jang, os jovens do Gap On e os adultos, todos nos reunindo aqui domingo às 9h30 para meditarmos, para estudarmos a palavra do Senhor. Lembrar que no próximo dia 18, quarta-feira, haverá o encontro do Homens do Reino. Nós vamos manter aquele tema, nós aprendemos no nosso último encontro que homens inteligentes têm coração forte. Desta vez nós vamos meditar que homens inteligentes têm mente sã, têm mente sadia. Quero convidar você a participar, você que é mulher, tem marido, filho, irmão, primo, tio, encaminhe-o, faça com que ele participe deste encontro, ele vai ser ricamente abençoado e sendo abençoado, crescendo na sua espiritualidade, ele vai ser uma bênção ainda maior para sua esposa, para suas filhas, para sua prima, para sua mãe, para sua sogra. Tudo isso pode abençoar a sua vida e a sua família. Então, faça com que ele participe deste momento. Lembrar também que a partir deste sábado, dia 12, nós vamos começar uma segunda classe de preparação para o batismo. É um grupo de adolescentes novamente, mas ele está se reunindo sempre sábado das 14 às 16 horas. Se você deseja se batizar, conhecer mais o Evangelho, nos procure. Nós vamos preparar o ambiente ideal para que você possa conhecer a palavra de Deus e também se preparar, tá bom? Lembrar também que no próximo domingo, às 18 horas, nos reunimos. Há pessoas enlutadas, há pessoas enfermas, há pessoas desempregadas. Este ano é um ano de eleições no Brasil. Tantos motivos temos para curvar os nossos pés, os nossos joelhos e orarmos a Deus, pedindo sabedoria, pedindo condições adequadas para o nosso país, para nossos irmãos, nossos queridos. Há jovens entrando na faculdade, há outros jovens se formando, indo para o mercado de trabalho de maneira mais efetiva. Tantas necessidades. Há pessoas se casando, há pessoas vivendo crises no casamento. Necessidades não faltam, problemas não faltam. Nós precisamos orar. Orar por aqueles que estão enfermos e por aqueles que cuidam dos enfermos. Orar para que filhos sejam capazes de honrar seus pais. Orar para que casais possam viver em harmonia. Orar para que jovens ou os que são sós possam encontrar o seu companheiro ou sua companheira para que possam juntos servir ao Senhor com alegria. Nós temos tantas necessidades. Graças a Deus que Ele é um Deus soberano, poderoso, cheio de graça e Ele
transborda isso sobre a nossa vida. Por isso eu quero convidar você a participar dos encontros de oração, segunda, terça, quinta e sexta pelo Meet e hoje, quarta-feira, pelo YouTube. A gente pode ir ao Senhor, porque Ele é um Pai amoroso. Aliás, foi assim que Jesus nos orientou a nos dirigirmos a Ele. Pai nosso que estás nos céus. Como o apóstolo Paulo também diz, olha, por causa do que Cristo fez, nós ousamos entrar na presença de Deus e dizer, Abá, Pai. Meu Pai querido, meu Pai íntimo, meu Pai. Então, eu quero convidar você a fazermos isso, a praticarmos isso, a descobrirmos quão precioso é estarmos na presença do Senhor em oração. Vamos orar então? Deus querido, nós te agradecemos o privilégio mais uma vez deste encontro, desta ferramenta, desta união, ó Deus, de corações, de mente, de espírito, ó Deus, porque vimos a tua presença, te buscar, colocar diante de ti no teu altar, ó Deus, os nossos sucessos, também os nossos fracassos, as nossas alegrias e as nossas tristezas, os nossos sonhos e projetos e também as nossas dúvidas, ó Deus. Tudo colocamos diante de ti, porque esperamos de ti, ó Deus, a resposta boa, agradável e perfeita. A tua vontade sobre a nossa vida, para que, ó Deus, o nosso coração e a nossa mente possam se curvar diante de Ti. E tudo, ó Deus, que pensarmos ou fizermos, venha glorificar o Teu nome. Venha dar frutos que glorifiquem o Teu nome. Ó Deus querido, visita agora, nesta hora, cada pessoa que participa desta oração, que também vai a Ti pelo precioso nome de Jesus Cristo. Clamar por direção, por libertação, por cura, por orientação da Tua parte, por salvação que só vem de Ti. Nós oramos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor vai fazer, no nome precioso e poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas está vivo e assentado à Tua destra. Em nome de Jesus. Amém. Prepara o teu coração. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, nesse caminho de Jericó que todos nós temos na nossa vida. Vamos lá. Ele chegou à periferia de Jericó e um cego estava sentado à beira da estrada pedindo esmolas. Quando ele ouviu o ruído da multidão, perguntou o que estava acontecendo. Alguém disse, Jesus, o Nazareno, está passando. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, misericórdia, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente de Jesus mandavam o homem ficar quieto, mas ele gritava ainda mais alto, Filho de Davi, misericórdia, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o trouxessem. O mestre então perguntou, o que você quer de mim? E ele respondeu, Mestre, quero enxergar de novo. Jesus disse, comece a enxergar outra vez. Sua fé curou e salvou você. A cura foi instantânea. Ele olhou para cima, estava enxergando. Ele passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Todos os que presenciaram a cena davam louvor a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Nós vamos ler dos versos 35 ao 43. Hoje estamos pensando no caminho de Jericó. E eu quero compartilhar com você, neste mês de fevereiro, a minha trajetória também, pelos mesmos caminhos que outras personagens bíblicas trilharam também. Nós pensamos semana passada sobre o caminho de Damasco, a experiência que Paulo teve naquele caminho e que eu e você precisamos experimentar também. Hoje gostaria de pensar no caminho de Jericó, o meu caminho de Jericó. Vamos a este texto, Lucas 18, de 35 a 43,
Diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos o privilégio deste momento. Te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para compreender a tua palavra. Que o teu Santo Espírito aplique a tua palavra a cada um de nós e que cada um de nós seja tocado, transformado pela tua palavra. É a nossa oração, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. O caminho de Jericó. Quando nós olhamos para este texto e descobrimos essa personagem central, este cego, que aqui em Lucas não registra o nome, mas em alguns lugares é chamado de cego Bartimeu. Este homem, um ser humano comum, tinha uma característica que o definia muito claramente, que o diferenciava das outras pessoas, a sua deficiência visual. Ele era um homem cego. E esta deficiência fazia com que ele fosse definido por isso. Ele não era uma pessoa, em alguns lugares não há o seu nome, ele é um cego. Ele é definido pelo seu problema. Ele é aquele que é descrito como que sentado à beira do caminho. Isso nos leva a pensar como esta pessoa, naquela sociedade especialmente, ficava à margem da sociedade, à margem da vida. A vida era que passava por ele, por isso ele ficava sentado à beira do caminho. Vamos lembrar que naquele tempo as pessoas deficientes tinham pouquíssimas oportunidades. Não é como a sociedade de hoje que reconhece o seu valor, as suas capacidades. As pessoas que tinham deficiências eram simplesmente colocadas à beira do caminho e ficavam vendo o tempo passar ou a vida passar. Por isso que ele estava sentado à beira do caminho. Isso revela muito do que acontecia com a sua vida, de como a sua vida era levada. Também diz que ele pedia esmola, porque ele dependia desse ganho, desse sustento, desta maneira, porque ele não era dono da sua própria história ou do seu destino. Uma das características que a nossa sociedade mais valoriza é exatamente a autonomia da pessoa. Nós educamos nossos filhos, nós os mandamos para que tenham escolaridade, exatamente para que possam ser seres autônomos. Naquele tempo, ele pedir esmola, aquele cego pedir esmolas, revelava exatamente a sua falta de autonomia. Ele precisava, a maneira de ganhar o seu recurso era pedindo coisas à beira do caminho. Outra questão é que ele começou a perguntar o que é que estava acontecendo. Jesus passa, uma multidão seguindo Jesus, já conhece a respeito dos seus milagres, e aquele homem então dependia também da caridade alheia nesse sentido. O que está acontecendo? Que barulho é esse? Que multidão que passa por aqui? Por que tanta gente fazendo barulho por aqui? Este era um cego que vivia numa situação muito difícil e à beira do caminho, à margem da sociedade, sem autonomia, dependendo
da caridade alheia, era alguém que estava completamente incapaz de mudar a sua própria história, a sua própria situação. É ele que busca com perseverança. A perseverança, desculpe a redundância, deve ser insistente. A perseverança é uma característica daquilo que não desiste. E Jesus de Nazaré está passando. Essa é a novidade, essa foi a notícia que se trouxe ao cego, essa multidão aqui é porque Jesus está passando. E então a Bíblia nos conta que ele se pôs a gritar, e gritar insistentemente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele dá esse título a Jesus, reconhece isso, ele já havia ouvido falar de Jesus, não apenas naquele momento por aquela multidão, mas por coisas que Jesus já vinha fazendo no seu ministério. Reconhece a realeza de Jesus, ele é filho de Davi, ele é da descendência de Davi e mais que isso, ele é aquele prometido que tanto os judeus daquele tempo aguardavam. E Jesus, o que ele pede a Jesus é que Jesus sinta a sua necessidade. Quando ele diz: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus sente o que eu sinto, vem me socorrer, perceba a minha necessidade. Eu sou alguém que está aqui à beira do caminho, vivendo da caridade alheia, sem autonomia. Veja como eu sofro. Eu não sou cego porque eu quero, eu não peço esmolas porque desejo, eu não tive alternativa, eu não sou uma pessoa autônoma, eu sofro com toda essa situação. Não é o ideal, não pense que eu gosto de estar nessa situação. E ele pede a Jesus: Jesus, sente estas coisas que tomam conta do meu coração, que me fazem sofrer. É interessante que a fé precisa ser precisa, a gente precisa aprender a lidar com a fé. Porque Jesus, que dúvida Jesus tinha sobre qual era a necessidade daquele homem? Ele era um homem marcado pela sua deficiência e jogado à margem da sociedade por causa dela. E Jesus faz a pergunta que para nós talvez seja a mais óbvia: o que você quer que eu faça? Ora, lógico que um cego quer ver, mas por que um cego acharia que Jesus era capaz de curar a sua cegueira? É esta a questão da fé. Quando Jesus dá oportunidade a ele de pensar, Jesus dá oportunidade a ele de desenvolver a sua fé, de tornar precisa a sua fé. O que você quer que eu faça? Senhor, eu queria ter muito dinheiro, porque assim eu continuaria cego, mas eu teria muitos serviçais cuidando de mim, não teria que pedir esmolas, eu teria muito dinheiro, eu teria minhas condições. Jesus dá oportunidade a este homem de precisar a sua fé, de não ficar fazendo vários pedidos, mas daquele pedido que era mais importante. E é interessante que Jesus, quando ele chama Jesus de Senhor, ele está atribuindo a Jesus o poder, a soberania. Ele usa a expressão Kyrios, que era inclusive usada pelos romanos para o seu imperador, para o grande chefe do império. Esse homem chama Jesus de Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. Por isso que ele diz: Senhor, eu quero ver. A coisa mais improvável, mais impossível de acontecer era que ele fosse curado da sua cegueira. Mas é exatamente isso que ele pede, porque aqui ele revela duas questões. Primeiro, que ele entende que Jesus é poderoso. Jesus é esse Kyrios, e Jesus é o Senhor soberano que comanda tantas coisas e todas as coisas a ponto de ser capaz de curar a sua cegueira. Isso revela a sua fé. Ele pediu aquilo que era mais difícil de acontecer. Dinheiro havia de monte. As pessoas tinham dinheiro, alguns às vezes ganham e às vezes perdem, como até hoje acontece.
O dinheiro está circulando por aí, mas ser curado da cegueira, isso é inusitado. E foi exatamente o que este homem pediu a Jesus. Eu não sei se você já passou pelo seu caminho de Jericó, essa situação em que você parece cego, onde você não vê saída. Você vê, mas não enxerga. Você olha, mas não vê a solução para aquilo que você precisa. Existe um ditado popular que antigamente dizia: se você já se sentiu como um cego no meio do tiroteio. Talvez hoje os cegos, aprendendo com a audição, se dessem melhor num tiroteio do que nós que somos capazes de ver. Mas quando você está numa crise, você está vivendo exatamente essa situação, em que você olha, mas não enxerga. Você vê os caminhos, mas não sabe por qual caminho decidir ir. Como aquele homem que estava vivendo a sua crise. A sua doença era a sua crise existencial, a sua crise da sua vida. Uma crise sem solução, sem saída. E a gente está em crise quando a gente não tem domínio da nossa situação, quando as ferramentas para desenrolar aquele assunto a gente não domina, não sabe mesmo o que fazer, como eu disse. A gente olha, a gente vê, mas não enxerga a solução. É um sentimento de inadequação, de incapacidade, de impotência, de incompetência. A gente não tem as ferramentas de que precisa para resolver essa situação. É como se nós estivéssemos no caminho de Jericó, ao largo, as coisas acontecendo, a vida passando e a gente largado ali porque não tem nenhuma condição de reagir, de fazer nada diferente. Como eu disse, eu queria compartilhar com você o meu caminho de Jericó, quando também vivi uma crise tão grande que eu parecia um cego, porque eu olhava para todos os lugares e não achava nenhum tipo de solução. E a minha solução foi caminhar, uma certa ocasião. Caminhei 14 quilômetros numa tarde, indo e vindo, e andando pelas ruas como se sem saber para onde ir, caminhando. E eu me lembro muito que caminhava e dizia exatamente essa expressão nas minhas orações, enquanto falava comigo mesmo, enquanto falava com Deus. Não falava em voz alta, andando pelas ruas, não cheguei a esse ponto, mas ia meditando e nas minhas elucubrações, falando com Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sei o que fazer. Aliás, eu não sei nem o que pedir para o Senhor. Eu não sei por que essa situação acontece, eu não tenho condições de reagir, eu não sei o que fazer, eu não tenho as ferramentas, eu me sinto completamente incompetente, incapaz, eu preciso de Ti. E isso, meus irmãos, revela exatamente essa busca perseverante. Eu poderia tomar outras atitudes, mas parece que o Espírito Santo de Deus me conduziu exatamente para isso, para pedir a Deus: Senhor, sente como eu me sinto. Veja a minha situação. Eu estou olhando e não estou enxergando solução. Eu estou perdido nas minhas circunstâncias. Eu estou jogado à beira do caminho. Estou, como eu disse, vendo a vida passar, as coisas acontecerem e eu não consigo reagir daqui. Você vai se lembrar, por exemplo, de Jacó no Vale de Jaboque. Ele estava numa grande crise. Ele ia ter que se encontrar com seu irmão e acertar contas de um passado que ele foi causador de um prejuízo, um enganador, e ele teve que chegar uma hora que ele lutou com Deus. Ele orou a Deus e falou: agora eu preciso resolver isso, porque não há solução. Eu não vejo solução. O que eu podia fazer eu fiz, mas eu percebo que isso não vai resolver a situação. Era o sentimento de Jacó. Mandou seus bens, mandou as mulheres, os filhos na frente, falou: isso não é a solução. Isso não é a solução. A solução foi lutar com Deus, foi passar a noite lutando com Deus, foi insistir com Deus, pedindo que Ele o abençoasse.
Uma das grandes lições que Jesus nos ensina é que nós estamos autorizados a lutar com Deus pelas nossas causas. Batam e vai se abrir para vocês, busquem e vocês vão achar. Essa lição que Jesus nos dá, é Ele que diz assim, olha, vocês são pais humanos e maus e são incapazes de dar coisas ruins para seus filhos, quanto mais o vosso Pai dará o Espírito a vocês. Nós precisamos aprender a buscar com perseverança, insistir, especialmente quando estamos envolvidos com a nossa crise, estamos no nosso caminho de Jericó, largados à beira do caminho. A fé é este caminho de dependência. A fé é quando a gente diz assim, eu preciso de ti. Eu não tenho condições de andar sozinho. Eu não tenho condições de resolver isso sozinho. Eu preciso do Senhor. É quando a gente acorda de madrugada. É quando a gente caminha 14 quilômetros numa tarde. É quando a gente resolve pedir oração para os irmãos da igreja. É quando a gente se queda diante de Deus e ora, e ora, e ora, e ora de manhã, e ora no almoço, e ora à tarde, e ora à noite, e ora de madrugada. Quando a gente vai buscar a Deus. É quando a gente sente necessidade de ler a Bíblia. É quando a gente sente necessidade de ir à igreja, participar do culto. Isso é fé, porque a fé vai dizer assim, é o caminho da dependência. Quando a gente diz assim, eu preciso de ti. Eu preciso de ti agora. Então eu vou gritar, eu vou falar, eu vou buscar. É o caminho da confiança. Lembra que aquele cego disse, Senhor, Jesus, filho de Davi, Senhor. A fé é o caminho da confiança. Eu creio que és poderoso. Eu creio que o Senhor Jesus é o filho de Davi. Eu creio que o Senhor é o Senhor, o Kyrios, o soberano. A fé é esse caminho de dependência, quando eu digo eu preciso de ti. A fé é este caminho de confiança, quando eu digo eu creio que és poderoso, por isso eu estou aqui. Eu sozinho, eu olho e não enxergo nada, não vejo nada, mas eu creio que o Senhor é poderoso para ver aquilo que eu não vejo e fazer aquilo que eu espero, desejo ardentemente que aconteça. Por isso, a fé é o caminho do descanso também. Eu estou seguro nas suas mãos, eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. É assim que Jesus, na vida daquele cego, concede o desejo do seu coração, concede aquele pedido impossível para todos, mas não para Jesus, e despede aquele homem em paz. A sua fé o curou. O caminho de Jericó é um caminho em que a nossa fé é testada. É esse caminho de dependência, de confiança e finalmente de descanso. Todos nós precisamos passar por isso e passar por isso mais de uma vez na vida, para que a nossa fé mesmo seja desenvolvida, cresça, se fortaleça. Mas o caminho de Jericó é sempre um caminho em que o Senhor ouve o nosso pedido, em que o Senhor sente a nossa dor e mais que isso, Ele nos atende como um Deus gracioso, vem nos socorrer na nossa necessidade. O caminho de Jericó é um caminho que a gente encontra Jesus mais uma vez, para Ele nos socorrer no meio das nossas crises. Qual é a crise que envolve a tua vida hoje? Talvez você esteja no caminho de Jericó, precisando gritar ao Senhor assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sente o que eu sinto, percebe a minha dor, veja que eu estou perdido, não tenho condição alguma de sair daqui. Eu olho e não enxergo a solução. Mas, Senhor, ouve o meu clamor, concede a minha salvação. Eu queria convidar você a orar a Deus agora, usando estas palavras do cego, provavelmente Bartimeu, que fala com o Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus
for responder a você, tocar em sua vida, que você possa dizer a Ele: Senhor, eu quero ver a sua glória, eu quero ver o seu poder, eu quero ver o Senhor mostrando para mim que esse problema meu é muito pequeno diante do seu grande poder. Vamos orar. Deus querido, mais uma vez te agradecemos o grande privilégio de conhecermos a Jesus e de podermos orar ao teu nome. Ó Deus querido, nós ousamos entrar na tua presença por aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. E ó Deus, agora que nós nos encontramos como aquele cego à beira do caminho de Jericó, precisando, ó Deus, urgentemente e unicamente do teu poder sobre a nossa vida. Ó Deus, tu que estás assentado no trono e reinas soberano sobre todas as coisas, contempla, ó Deus, agora o coração e o clamor dos teus servos, que colocam diante de ti as suas necessidades, as suas lutas, as suas crises. E, ó Deus, mais uma vez, assim como concedeste àquele cego, concede aos teus servos a libertação, a cura, a solução, o livramento, ó Deus, desta crise. Nós oramos, ó Deus, gratos desde já por tudo que o Senhor vai fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu querido, que você tenha essa experiência com o Senhor Jesus e que breve, quem sabe na próxima quarta-feira, você... Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilos nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas, encontro o abrigo. Eu te louvo, eu te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Eu te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilos nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas, encontre o abrigo. Eu te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Eu te louvo, eu te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno.